o Gonçalo usou menos do tempo que ele tinha, então, com isso, nós temos, basicamente, uns 20 minutos para debate, que vai até 13h55, o que permite com que a gente faça bastante discussão e ter muitas perguntas aqui. Então, eu queria abrir, utilizando a mesma metodologia que o Sérgio utilizou, né? 2 pessoas fazem perguntas e depois nós paramos, chamamos a mesa para responder e assim por diante. Então, estão abertas aí as discussões. Quem gostaria de fazer a primeira colocação, comentário, pergunta? Eu vi. Bom, o Sérgio primeiro. Sérgio, ok, você, eu estava vendo. Tem uma questão que, mais do que sobrevoou, aterrissou Sei. na mesa na manhã e permaneceu no período da tarde, que é a questão da constituição de redes de saúde, né? E que implica mudar o padrão que se consolidou da municipalização autárquica, nome recebido aqui, dado pelo Gonçalo. Queria que uma análise, digamos, da economia política desse processo, porque, digamos, evidentemente que isso enfrentará enormes resistências, né? Houve, André mencionou isso no início, uma tentativa de se iniciar esse processo no final do governo Fernando Henrique. Isso. Subsequentemente, esse processo retrocedeu. Se perdeu, retrocedeu. Qual é a economia política e de que maneira é possível começar, digamos, para usar um clichê, né, mudar a correlação de forças? Perfeito, obrigado. E o microfone está vindo. Breve comentário sobre a questão da biomedicina, que eu ouvi dizer, eu sou leigo, eu sou advogado, medicina do futuro, mas que ainda é muito cara e para democratizar demoraria bastante. E questão do saneamento básico, foi dito aqui 7 milhões de empregos e 10% do PIB, sistema de saúde, geraria muitos empregos, seria investir em infraestrutura e, como sempre se diz, cada R$1 gasto em saneamento básico, R$3 economizados no SUS. Por que nem 50% dos domicílios, em média, no país inteiro, até hoje não tem sequer saneamento básico, né? A velha água que entra suja e sai limpa, né, para resumir. Se foi decisão política dos governantes até hoje ou algum outro empecilho? Obrigado. Bom, obrigado. Então, eu abriria um pouco a discussão aqui para a mesa. Quer dizer, a questão da constituição de redes talvez pudesse começar, então, pelo Edson. Não sei se colocou. Sim. Um abuso, só para ligar uma coisa a outra, o tema tecnológico, uma coisa muito frequente. Emenda parlamentar compra um tomógrafo num hospital pequeno, instala o tomógrafo, descerra-se a placa, grande festa na cidade, não tem verba de custeio. Daqui a um ano aquele negócio está lá encostado. Quer dizer, essa questão da incorporação de tecnologia, ela está ligada. Tá bem? Essa é a questão da mesa seguinte, né? Que nós vamos, o Denizar está aí, basicamente ele vai tocar bastante nesse tema e é uma das questões que ele está tentando um pouco reverter, né? A gente pode roubar. Mas não, a opinião está aberta, obviamente, mas mas eu acho que é uma questão que é muito importante e que tem que realmente ser pensada nessa perspectiva. Concordo? Bom, eu não sei se okay. Obrigado, André. Sobre o saneamento, tinha um estudo na Bahia, do Instituto de Saúde Coletiva, de 90, 2000 já, que mostrava teve um grande programa de saneamento na Bahia de Todos os Santos, que mais Bahia Azul, foi até financiamento do Banco Mundial. Tinha um estudo liderado pelo Maurício Barreto, que é um grande epidemiologista lá, já que 20% da mortalidade infantil reduzia com intervenção de saneamento do Bahia Azul, na região metropolitana de Salvador. Agora, acho que foge um pouco ao escopo a gente discutir porque saneamento ainda não é uma prioridade, mas sem dúvida. Mas isso me dá a possibilidade de falar de 2 outras coisas. A primeira é que são os fatores fora do SUS que têm um peso no SUS. Já falei da fragmentação, muito município pequeno, mas motocicleta, o ex-presidente Conazem sempre fala que o maior item de gasto do SUS hoje é acidente de moto,
As pessoas, porque emergência, com acidente de moto, e o estado da renúncia fiscal para a produção de moto. É claro que não é tão simples assim dizer que tem que tirar a renúncia fiscal, porque tem outros impactos, mas, sem dúvida, é um fator que está fora do sistema, fora da organização do sistema de saúde, mas impacta em termos de gasto. E outros são a questão das bebidas açucaradas, né? Ainda tem renúncia fiscal para a produção de bebidas açucaradas, e depois isso volta para o sistema como um peso de maior demanda, doenças crônicas, etc. Sobre redes, é uma questão de economia política. Assim, de um lado, os municípios... Assim, de um lado, você vê os dados, o peso de hospital pequeno no município é forte, né, em termos de ineficiência, mas, do outro, a coisa mais difícil é fazer um município, um prefeito, fechar um hospital. Né? O cara não vai querer ser o cara que fechou o hospital do município. Né? Isso é uma discussão de economia política. Agora, eu gostei da sugestão do Gonzalo dos estados, né? Até essa coisa da responsabilização, né? Porque se o município fica responsável pela atenção primária e os estados da média e alta complexidade, a atenção hospitalar, ou seja, se o município está mandando muita gente, o estado pode negociar, enfim, acho que tem um peso na questão da regionalização que realmente não foi discutido muito ainda, né? E talvez seja o caminho esse, Gonzalo, eu concordo com você. Obrigado. Ana Maria, É que o Gonçalo foi citado nominalmente. você foi citado nominalmente. Foi. Mas, então, o assunto das redes, eu tenho visto, né, em alguns lugares elas funcionam. Justamente quem não acha que assim, a rede tem que ser o Brasil, que aí pode esquecer. Né? Mas nos lugares onde funciona, uma das coisas que faz funcionar a rede é isso aqui. Quer dizer, grupos de WhatsApp, ou qualquer, pode ser Telegram ou alguma outra coisa, mas em que o profissional que atende o cidadão e que vai encaminhá-lo, ele não o encaminha assim. Ele avisa o outro que vai recebê-lo, que vai receber o que tem a pessoa, etc. Quer dizer, existe uma possibilidade que transcende o institucional. Agora, isso acontece com muita frequência nos governos subregionais. Quer dizer, você acerta acordos de municípios, você pode ter o Estado, entre aspas, como patrocinador disso. A questão é se a gente trabalha a questão da governança, se existe interesse dos prefeitos de conversarem entre eles, porque, de vez em quando, isso não existe. Por isso, uma instância como a do governo estadual pode ajudar. Mas vamos lembrar que não existe relação de autoridade. E isto é uma coisa que interfere sob o ponto de vista da governança. Quer dizer, a governança você tem que construir. Não adianta você definir, não é um conselho de uma empresa. Então, você tem que construir esses mecanismos e você tem que usar alguns instrumentos importantes. Um deles se chama negociação e o outro se chama contrato. E os dois têm que ser transparentes. Senão, as pessoas não vão levar isso a sério. Se forem, já não se tem a garantia de que isso seja levado a sério. Então, em algumas organizações privadas e em alguns municípios e em alguns estados, isso já funciona. E, em geral, se trata de municípios pequenos que perceberam que eles não dão conta da demanda ou da necessidade da sua população sozinhos. Por outro lado, tem o aspecto... então, isso para falar só das redes. Medicina de precisão, só para não deixar o tema abandonado, medicina de precisão, com certeza, é uma coisa que está sendo debatida hoje. Quer dizer, saiu um artigo na revista, nos Cadernos de Saúde Pública, semana passada. Então, já está chegando, está sendo divulgado fora da indústria com um pouquinho mais de amplitude. Ainda não necessariamente nas redes sociais. Agora, é importante ter claro que a medicina de precisão ela vai conseguir dar acesso para um número muito reduzido de pessoas. Então, por isso que eu acabei citando o assunto protocolo, porque protocolo pode não ser o ideal, mas
pelo menos trabalha a média. E aí os bons profissionais conseguem não fugir dele, mas ver o que existe de negociável dentro do protocolo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras força e os modismos, porque modismo sempre vai ter, né? Eu estou hoje longe do pretinho básico, mas que não é um modismo, você não erra com o pretinho básico. Então, eu acho que é importante ter clareza de que a rede é uma solução, mas a rede não é igual Brasil afora. Então, por exemplo, você tem estados que tem, eu olhei agora, viu, Santini? Então, você tem estados como o Rio de Janeiro, onde existe o INCA, mas o INCA não é uma coisa do Rio de Janeiro, assim como o ICESP não é uma coisa de São Paulo. Se acharem que nós temos aí um grave problema. Né? Então, rede tem que levar em conta isto também. Requer controle, requer encaminhamento, requer decisão e requer decisão de abrir mão de ser o dono daquilo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Do saneamento eu passo. Essa questão das redes, elas vão necessitar de um novo arranjo político. As bipartites, elas têm, é um começo de resposta. Né? Tem a tripartite e a bipartite, que são a nível dos estados. Mas, mesmo assim, nós vamos ter que melhorar a nossa capacidade de gestão. Eu faço parte da comissão de avaliação das OS do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo o governador que montou uma senhora de uma rede de ambulatórios de especialidade. Boa parte dessa rede de ambulatórios de especialidade hoje é gerenciada por OSs. E a oferta das consultas acontece religiosamente. Só que 30% dessas consultas não são realizadas, são ausência. Pessoas não vão. As pessoas não vão. Por que elas não vão? Não vou discutir aqui, porque não tem espaço. Mas aí tem gestão para ser aplicada. Só que não é gestão local, é política. É algo que vai mais à frente. É a mesma questão da tecnologia. A tecnologia, você pode pegar uma indústria e conseguir fazer com que ela faça aplicações em tecnologia para desenvolver produtos. Se não tiver uma política que dê sustentação para isso, nós estamos jogando dinheiro pela janela. Ponto. Tem que ter uma política. Nós estamos hoje estávamos já, sem uma política de mundo biológico no Brasil. Nós estamos sem uma política de mundo biológico no Brasil. Precisamos de uma política de mundo biológico no Brasil. Há já muitos anos. Então, essas coisas necessitam desse negócio que é política. Uma vontade ordenada de fazer coisas necessárias para construir bem-estar social. E a questão do saneamento básico, eu me lembrei que quando lá em 1986, Newton Cardoso, 1987, Newton Cardoso, governador de Minas. Aí tem uma campanha de vacinação contra a poliomielite. E aí a cobertura lá em Minas ficou em 50% da população. E foram cobrar o secretário da Saúde do Newton. O secretário da Saúde falou o seguinte: ótimo, porque nós não temos muito saneamento básico aqui em Minas e as crianças vivem na merda. E, com isso, elas vão se vacinando no ambiente mesmo, não precisa. Esse negócio de saneamento básico é bobagem. Num país como o nosso, precisa ter um pouquinho de esgoto solto para que as crianças se vacinem, sabe? Muito bom. Nós estamos num tempo tão escatológico, né? Eu resolvi usar o meu pedaço. Bom, eu passo agora a palavra aqui para o Cláudio. O Cláudio vai falar um pouquinho sobre esse tema da biomedicina que ele... Eu acho que é mais a visão da própria medicina do futuro, né? Porque a gente tem uma preocupação muito grande de enxergar soluções com as ferramentas que nós temos hoje, né? Quando eu fui admitido no meu curso de oftalmologia na Escola Paulista, as pessoas procuravam os médicos oftalmologistas para trocar de óculos. E hoje elas procuram os médicos oftalmologistas para se livrar dos óculos e para cuidar de doenças do envelhecimento dos olhos. E ainda no Brasil, o maior problema que nós temos de baixa de visão é a falta de óculos. Ou seja, nós médicos ainda queremos tentar enxergar a nossa atividade como uma reserva de mercado.
com muitas oportunidades que estão surgindo e, mais do que isso, necessidades junto à sociedade que a gente deve servir. Então, você me apontou agora, eu falei, o papel da robótica. A robótica não é utilizada ainda em 10% daquilo que vai ser utilizado no futuro. Robótica é a possibilidade de a gente chegar com pinças em locais onde as mãos não conseguem chegar ao operador. Isso significa que a cirurgia vai ser muito menos agressiva, muito mais rápida, o tempo médio de internação vai diminuir e, portanto, a visão processual prevalecendo é mais barato que a internação convencional, embora a tecnologia, nesse caso, seja mais onerosa. Nós temos aí o papel daquilo que está acontecendo com a própria genética, que eu citei anteriormente. Quer dizer, hoje a genética ela mostra uma tendência e não necessariamente uma cura. O que a genética vai poder personalizar o tratamento dentro daquela linha, não mais de medicina baseada em evidência, quer dizer, é algo também descomunal. As oportunidades que a gente tem do intervencionismo, o casamento da imagem com a ação terapêutica. Hoje o IRCAD, que é um dos centros de maior referência, do professor Marescot, ele casa, Sérgio, a imagem radiológica com o planejamento cirúrgico, você imprime com 3D o órgão e você simula a cirurgia. Nós, médicos, somos treinados operando as pessoas, sem simulação. O contrário daquilo que acontece dentro do contexto da aviação, que é a indústria mais comparável com a medicina. Como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho que o grande desafio não são as ferramentas tecnológicas, mas o perfil dos profissionais que nós estamos formando para esse desafio. Nós formamos médicos que são médicos técnicos. Nós temos que formar médicos com uma visão de liderança, com uma visão horizontal, com uma visão mais ampla do contexto da sociedade. Senão a gente vai continuar imaginando que vai ter que continuar trocando óculos. Eu tive a sorte de conviver com uma pessoa como você. Pessoas, Drauzio, acho que eu sou meio briguento de vez em quando e compro certas brigas, compro mesmo. Tem um pouco de DNA, mas tem muito do Rubens Belfort, que sempre colocou os valores da atividade médica acima dos interesses pessoais. Enquanto a gente não mudar a maneira de a gente atuar, porque toda assistência nasce dentro de um instrumento super sofisticado chamado canetinha, a caneta do médico, que vai mudar para os dedos dos meus filhos. Não sabe escrever, tudo com os dedos. No fundo, presidente, a atividade assistencial ela é essa. É algo que deriva da atividade de alguém que tem que ser treinado para entender o contexto onde está a saúde. Se a gente continuar querendo tratar a saúde como a gente está tratando, imaginando que a gente vai ficar regulando, e, por favor, sem ofensa, por acaso aqui nós temos um presidente que, para mim, é o melhor presidente que a Agência Nacional de Saúde já teve, que é o Leandro Fonseca. Tá? Melhor presidente, com todos os respeitos aos demais. Está aqui o Maurício Sesquim, que também foi um grande presidente, mas com esse eu trabalhei diretamente e pude vivenciar aí como uma operadora, que, aliás, é o papel da própria agência. Então, quero, com todo o respeito, não quero que ninguém tome isso de maneira negativa, mas nós temos que entender que tem que flexibilizar, o mundo tem que entender que as dinâmicas sociais são outras. Se a gente quiser cuidar do contexto da assistência, da maneira como nós vimos tratando, tão cerceados, tão limitados, com regulações abusivas, lamentavelmente quem sai perdendo é o consumidor final. Então, é dentro dessa perspectiva e desse profissional que eu enxergo o cenário da biomedicina. Muito obrigado. Olha, nós estamos com o tempo já quase se esgotando, mas por uma questão de equidade, que eu queria perguntar ao Santini, que ele tinha se inscrito lá no finalzinho, eu não dei a palavra para ele. Santini, você quer falar alguma coisa? Primeiro, cumprimentar a todos, foi excelente, as apresentações foram excelentes, e o meu comentário vem um pouco na linha dos três, acho, elementos chaves dessa mesa. A questão da rede, quer dizer, da formação das redes, ela sempre foi um pouco mal compreendida, entendida a rede como um instrumento organizacional e não um instrumento de fluxo de conhecimento. E essa é uma mudança muito importante que precisa ser feita, no sentido de que não se trata de organizar, vamos dizer, hierarquias de poder, de gestão, e isso ser entendido como rede. A rede, além disso, é um fluxo de conhecimento. Nesse sentido, a questão da regionalização é fundamental para que essa rede opere, porque senão você não estabelece mecanismos, ou não estabelece, você limita a oportunidade dessa rede funcionar, se ela ficar estabelecida num nível exclusivamente organizativo e regional.
E um terceiro comentário que eu queria fazer apenas a título histórico, porque, afinal de contas, venho nessa trajetória há tantos anos, é que a questão da municipalização ela foi um elemento fundamental para a implantação do SUS, porque foi a negociação do INAMPES com os municípios que viabilizou a implementação das ações integradas de saúde depois do SUS, isso é uma longa história, mas ela trouxe um vício de origem fundamental que foi toda ela baseada na questão do modelo de financiamento e não na organização do sistema. E esse modelo perdurou durante muitos anos. Iniciou-se com uma famosa portaria, chamada Portaria 3046, que eu sou um dos autores dessa portaria, o que eu tinha obrigação de fazer, mas rapidamente vou contar a história. Essa portaria foi construída a partir de um estudo de demanda de uma unidade assistencial do INAMPES do Rio de Janeiro, absolutamente incapaz de dar conta da complexidade, mas era o que era possível fazer naquele momento. Só que essa portaria perdurou de 1980 e qualquer coisa, 82, não foi antes do SUS, até a NOB 91, até a primeira norma operacional básica. Então, na verdade, nós evoluímos muito, mas temos que evoluir muito mais. E essa mesa aqui foi uma demonstração muito, muito boa disso. Parabéns a todos. Bom, muito obrigado. Bom, nós estamos em... Ok. Eu teve uma coisa que eu pulei aqui quando eu mudei o meu discurso e eu quero voltar, que é a questão da incorporação de tecnologia. A incorporação de tecnologia no Brasil se dá através de um órgão chamado CONITEC no SUS e TUS, no caso da assistência médica supletiva, uma coisa dessas. E aí nós temos um fenômeno chamado judicialização. Na Inglaterra tem judicialização? Na Inglaterra tem, mas é desse tamanhinho. Por quê? Porque lá tem um órgão chamado NICE. O NICE é responsável pela incorporação de tecnologia. A Anvisa não é responsável pela incorporação de tecnologia. A Anvisa é responsável por permitir a comercialização. Num país capitalista, você pode comercializar. Agora, incorporar para entregar para os nossos pacientes, quem faz isso deveria ser a CONITEC. No caso da Inglaterra, é um organismo, é uma agência independente, que tem um conjunto de regras fantásticas, são 7 regras, não vai dar para comentar aqui agora. O que eu acho que nós temos que fazer, na questão da incorporação da tecnologia e na questão da redução da judicialização, é criar uma agência que, primeiro, seja única, não tem tecnologia para pobre e tecnologia para rico. É uma forma de incorporar tecnologia que atinge toda a sociedade, para que também haja uma luta da sociedade pela incorporação da tecnologia. E a avaliação da tecnologia. Na Inglaterra, quando o NICE fala, olha, 3 meses de vida a mais por esse preço não será incorporada, ela está se baseando em medicina baseada em evidência e está se baseando numa medida do QALY, que nós temos que adotar, nós temos que caminhar nesse sentido. Agora, nós temos que lutar para ter uma agência que regule a incorporação de tecnologia para a assistência à saúde dos brasileiros. Muito bom. Eu acho que isso abre realmente a discussão que nós vamos ter agora para a próxima mesa, que a próxima mesa vai ser justamente para avaliar a questão da incorporação de tecnologia, a questão da informatização, a questão do valor. Né? E aí eu passo, que a coordenação da mesa vai passar a ser do Edson Araújo.